Neste vídeo, vamos formalizar o conceito de um autômato finito determinístico. Um autômato finito determinístico, muitas vezes representado pela sigla AFD, é uma quíntupla formada por esses elementos E, sigma, delta, izinho, fzão, em que E vai ser justamente um conjunto finito não vazio de estados. Sigma é um alfabeto. Delta ele vai ser uma função que tem como domínio um par ordenado, que é o domínio produto cartesiano de E por sigma, e como contradomínio um estado. Em outras palavras, vai ser uma função que vai receber um estado, um símbolo, e vai justamente levar para um estado. E é uma função de transição, uma função total. E isso vai ficar claro no próximo slide. Temos izinho, que é um elemento do conjunto E, ou seja, izinho é um estado. E esse estado vai ser especial, ele é um estado inicial, de onde vai começar a nossa computação, a nossa execução do autômato. E temos um conjunto F, que é um subconjunto de estados, que vai ser o conjunto de estados finais. Bem, o determinismo, como nós já discutimos anteriormente, ele diz que a partir do estado inicial é atingido um único estado para cada palavra de entrada. Vamos entender por meio de um exemplo. Então aqui, suponha que nós temos o seguinte autômato. Então aqui nós temos o estado inicial, e aqui, se processar A, ele vem para esse estado. E se processar A, também ele vem para um outro estado. E aqui, se ele processar A, ele termina, é um estado final. E se ele processar B, ele vai terminar nesse estado que também é final. E aí vamos executar. Por exemplo, se eu executar esse autômato com a entrada Azinho, a partir do estado inicial, o que vai acontecer? Vai acontecer que nesse estado há duas transições possíveis. Então, justamente, depois de processar o primeiro A, o autômato vai se encontrar em mais de um estado. Então, isso viola a ideia do determinismo. Em outras palavras, em um autômato determinista, dado um par estado, transição, com um símbolo A, por exemplo, você só pode ir para um único estado. Então, de E, ele iria para um estado F qualquer. Se houver um cenário como esse, onde a partir de um estado I, ele tem mais de uma transição sob o mesmo símbolo, indo para estado diferente, o que vai acontecer? Vai acontecer que aqui é não determinista, que vai ser tópico de estudo posteriormente, enquanto nesse cenário nós temos o determinismo. Função de transição total. Isso quer dizer que para toda palavra de entrada atinge-se um estado consumindo-se toda a palavra. Se nós recordarmos sobre o autômato equivalente ao exemplo de transportar na canoa, nós vimos que o professor Newton, no seu slide, ele omitiu alguns estados, como por exemplo, vamos lembrar? Então aqui nós sabemos que a configuração inicial é homem, leão, coelho, repolho. Mas o que acontece se o homem, na primeira ação dele, ele caminhar sozinho? Então aqui justamente é um estado de erro. Pois justamente o que acontece é, se o homem trafegar sozinho para o outro lado da margem, o leão vai comer o coelho, ou o coelho vai comer o repolho. Então, chegamos num estado irrecuperável do sistema. Mas, naquele momento, o professor Newton, para não prejudicar, carregar a visualização, ele omitiu esse estado de erro. E esse estado de erro, por exemplo, suponha que a entrada seja S, C, SS, coelho, repolho, leão, uma entrada que seja inválida qualquer. Então, observe que
depois de alcançar esse estado de erro, toda a entrada deve ser consumida. Então, nós temos que ter transições nesse estado de erro de modo que permita que a entrada, mesmo inválida, ela seja consumida. Então, uma possibilidade seria, se eu ler, dado que eu cheguei no estado de irrecuperável, se eu ler S, eu continuo no erro. Se eu ler coelho, eu continuo no erro. Se eu ler repolho, eu continuo no erro. Se eu ler leão, eu continuo no erro. Em outras palavras, assim vai permitir que o autômato ele processe toda a entrada. Em outras palavras, para cada estado, eu tenho que ter uma transição para todo A pertencente ao alfabeto. Exemplo, se o meu alfabeto é do tipo AB, então para todo estado eu vou ter que ter uma transição. Uma transição A e uma transição B. Dando continuidade, um único estado inicial. Bem, é possível ter um autômato finito determinístico com vários estados iniciais, mas o poder computacional não é maior. Em outras palavras, você não consegue aumentar o número de linguagens que pode ser reconhecido. Temos também a possibilidade de vários estados finais. Com um estado apenas, o poder computacional é menor. Nós não vamos provar essa afirmação ao longo do nosso curso. E o conjunto de estados ele é finito. E com um conjunto infinito, o poder computacional é maior. Vamos ver como representar formalmente aquele estado, aquele autômato que o professor Newton apresentou para o problema do quebra-cabeça, de levar o leão, o coelho, o repolho e o homem para o outro lado da margem. Então aqui nós temos o autômato M, que ele tem um conjunto de estados representado dessa forma: H, L, C, R, I, vazio e T. Nós temos o seguinte alfabeto: S, L, C, R. Isso quer dizer que esse autômato ele só pode aceitar palavras para processar composta por esses símbolos. Em outras palavras, qualquer palavra pertencente a esse conjunto estrela. Temos também uma função de transição delta. Então aqui está a nossa função de transição delta. Observe que na parte vertical nós temos cada um dos estados do nosso conjunto. E observe também que na horizontal nós temos cada símbolo do nosso alfabeto. Então aqui temos o S, o L, o C e o R. E aqui nós podemos ver, por exemplo, que a partir do estado inicial, que é justamente o próximo elemento na quíntupla, se nós andarmos sozinho, o que vai acontecer? Nós vamos para o estado T, que é justamente o estado de erro. E se nós visualizarmos o estado T, para qualquer símbolo que ele lê, ele permanece onde? No estado de erro, pois o estado de erro é um estado irrecuperável, certo? Então aqui acontece que nós podemos definir simplesmente a partir de um estado, processando um determinado símbolo, nós vamos encontrar nessa interseção de linha e coluna para qual estado estamos nos dirigindo. Por exemplo, no estado conjunto R, essa linha. Se nós processarmos, fizermos a transição L, nós vamos para esse estado. Por sua vez, se nós fizermos a transição em cima de R, nós iremos para o estado T, que é de erro. E por fim, nós temos o conjunto de estados finais, que na verdade a notação pode estar um pouco confusa, mas essas chaves externas é para indicar que é um conjunto. E essas chaves internas é para indicar que é esse estado. Então, esse é justamente o estado final, que se ao processar toda a palavra de entrada, se chegarmos nesse estado, ou seja, não restar mais nenhum caractere para processar, aquela palavra de entrada resolve o nosso problema. Bem, uma convenção nos diagramas de estados. Se não há uma transição de um estado E sob um símbolo A, então nós supomos que existe um estado de erro, é linha. Tal que vai existir uma transição de E
para E' sobre A. E' não é um estado final e vai existir uma transição de E' para E' sobre cada símbolo do alfabeto. Vamos entender. Vou apresentar um exemplo. Suponha que nós queiramos criar um autômato para processar apenas palavras iguais a AA. E suponha que o meu alfabeto é AB. Então, um autômato para resolver esse problema é o meu estado inicial. E se eu ler processar um A, eu vou para o estado J. E a partir desse estado, se eu processar um outro A, eu vou para o estado K. E observe que esse estado ele deve ser final, pois justamente resolvemos o nosso problema. Então, o que o professor Newton nos diz naquele slide é que eu não representei, por exemplo, as transições sobre B. Então, acontece que, para não poluir a representação visual, nós colocaríamos justamente as transições inexistentes, que é para o estado de erro. Então, aqui haveria uma transição em B, transição em B. Aqui haveria tanto uma transição em B, quanto uma transição em A. E então, vamos apresentar uma nova notação, que para evitar ficar escrevendo setas e poluindo a visualização, nós vamos colocar uma vírgula, B, A. E veja que, se nós tivermos uma palavra dessa forma, nós temos que processar a palavra toda. Então, vamos tentar, se nós processarmos A, J, então estamos no estado J, A de novo, K. Ao processar o novo K, vim para o estado de erro, mas veja que eu só consumi os 3 primeiros. Então, eu preciso consumir a palavra toda. Então, para isso, no estado de erro, eu vou ter uma transição dele para ele mesmo, com cada caractere do meu alfabeto de entrada. Então, com isso, nós temos a representação completa, que é muito mais carregada do que a simples notação simplificada. Lembrando que a notação tabular, nós teríamos delta, AB, I, J, K e o estado de erro. Então, faríamos no estado I lendo A, J, no estado J lendo A, K, no estado K lendo A, erro, no estado K lendo B, erro, no estado I lendo B, erro, no estado J lendo B, erro, e no estado erro lendo A, nós sabemos que ficamos nele mesmo. Então, com isso, nós temos um diagrama de estado simplificado, aquele em que foram omitidos todos os estados de erro porventura existentes, justamente para não carregar a notação. Mas lembrando que, como nós vimos no exemplo que eu fiz e nesse slide, o estado de erro na formação, na representação matricial, ele deve existir, mas na representação do diagrama nós omitimos. E aqui estaria, então, o autômato finito determinístico para aquele probleminha da matemática, onde, aqui nós temos na coluna nas linhas, os estados, e aqui nas colunas nós temos cada caractere. Então, no estado 0, consumindo na transição 0, ficamos no estado 0, ou seja, há um loop para ele mesmo. No estado 0, consumindo 1, nos dirigimos para o estado 1. E o raciocínio é similar para os outros estados. Lembrando que aqui nós temos o conjunto de estados, aqui nós temos o alfabeto, temos a transição, que é uma função total, então toda essa tabela tem que estar preenchida. Temos o estado inicial, que é 0, e temos o conjunto de estados finais, que nesse caso é apenas o estado 0. No próximo vídeo, nós vamos entender a função de transição estendida. Muito obrigado!